Bem-vindo a mais um Trabalho em Revista. Cuiabá sediará até o fim do ano 2 eventos jurídicos de repercussão. Um reunindo juízes, procuradores e advogados trabalhistas de todo o país para discutir aqui alternativas com vista a acelerar a execução dos processos. O outro evento vai ser no início de dezembro, sobre direito ambiental. O primeiro é a Jornada Nacional sobre Execução na Justiça do Trabalho, evento sobre o qual a gente conversa agora com a juíza Carla Reita. Ela é presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho de Mato Grosso, a AMATRA, e diretora de eventos da Associação Nacional, a ANAMATRA. Doutora Carla, obrigada pela sua presença. Essa jornada, doutora, ela vai reunir só, como a gente disse, juízes, procuradores do trabalho e advogados? Os estudantes estão de fora? Não, não estão de fora. Nós temos 400 vagas, né? Então é um evento com um número limitado, mas são 200 vagas reservadas para juízes do trabalho, 150 para operadores de direito de uma forma geral, ou seja, advogados, procuradores do trabalho e servidores do TRT, enfim, e 50 vagas para estudantes. E as inscrições já estão abertas? Já estão abertas, né? Só a pessoa que tiver interesse acessar o site da ANAMATRA, www.anamatra.org.br, e clicar, tem um banner específico da jornada sobre execução trabalhista. Então aqui as inscrições são pelo site. Aqui em Cuiabá, na AMATRA, no TRT, não tem postos de... Não, nós vamos fazer na AMATRA apenas para os servidores do tribunal e para os juízes daqui. Os demais operadores do direito procurarão via site. Estudantes e advogados, procuradores farão a inscrição via o site. Essas inscrições que estão abertas, doutora, são as inscrições para participação? São para participação e também para a apresentação de enunciados, o que a gente chama de teses sobre os temas sobre o qual nós abordaremos durante o evento. Que nesse ano é execução. Isso. A jornada é um sistema diferente, uma proposta diferente. Nós teremos um dia onde as pessoas vão ouvir, ou seja, conferências, painéis sobre temas ligados à execução trabalhista. No segundo dia, ela vai ter uma dinâmica diferente, que o evento vai ser dividido em comissões. E as pessoas vão se inscrever nessas comissões naqueles assuntos que mais interessam. Então, cumprimento de sentença ou a fase de execução provisória. Então, nós temos vários temas, várias comissões. E as pessoas vão, então, nestes lugares, nessas comissões, discutirem as teses que vão ser apresentadas e as inscrições estão abertas para os participantes apresentarem as teses. Então, e só no terceiro dia é que essas teses que forem aprovadas nestas comissões passarão, então, pelo que a gente chama de assembleia, onde o evento vai aprovar quais são aqueles enunciados que servirão de orientação para o mundo trabalhista no que diz respeito à execução. Essa é a intenção da jornada. E essas propostas, doutora, essas propostas jurídicas, elas podem ser encaminhadas também por qualquer participante? Não, elas são encaminhadas por juízes, procuradores e advogados, ou seja, os estudantes eles participarão do evento, mas não poderão apresentar as teses. Doutora, e qual que é o prazo do envio dessas propostas? O prazo é 16 de novembro. Nós temos uma comissão que vai fazer um pente fino nessas propostas para verificar a pertinência temática, se realmente essas teses estão dentro daquilo que foi proposto pela jornada, se a questão técnica, o número de laudas, a questão do enunciado em si, né, porque a tese ela vai ter que vir com o enunciado. Então, isso vai ter que ser feito um pente fino. Portanto, até dia 16 de novembro, as pessoas podem apresentar essas teses, essas propostas. Doutora, é a primeira vez que esses eventos, que esse tipo dessa proposta aborda a questão da execução? Nós já tivemos uma jornada que foi efetuada pelo TST, em conjunto com a ANAMATRA, onde se discutiu direito material e direito processual do trabalho. Não foi específico com relação à execução. Evento da ANAMATRA tratando só de execução, este é o primeiro com este formato. Então, é um aprofundamento mesmo das questões relacionadas à execução. Doutora, a execução, a gente tem ouvido falar muito da execução na Justiça do Trabalho, no Judiciário como um todo, mais aqui a gente na Justiça do Trabalho, por conta da dificuldade. Consegue-se até avançar
diminuindo o prazo para entregar a sentença, para decidir, mas aí estende-se um pouco mais com relação à execução. Difícil entregar o bem realmente para quem é de direito. E, inclusive, a execução está entre as metas do Judiciário agora para 2010. É um tema que está dificultando a vida do Judiciário? Não, olha só, o Judiciário Trabalhista já está comprovado pelos números, apresentados inclusive perante o CNJ, que é o judiciário mais célere na prestação jurisdicional. Mas nós temos um problema que não é só nosso. Prestação jurisdicional, que é a entrega da sentença. Não, de uma forma geral. De uma forma geral, o Judiciário Trabalhista é o mais célere. Mas nós temos o problema, assim como todos os ramos do Judiciário, da execução. Então, nós estamos sempre buscando formas de, quanto mais rápido, não ficarmos limitados à rapidez no que diz respeito à entrega da sentença, ou seja, o dizer o direito, mas sim entregar o bem da vida, né, que é o que é mais importante. Então, é claro que uma coisa não pode acontecer sem a outra, mas também não pode ficar limitado à celeridade, né, essa rapidez só na primeira fase. Então, a nossa tentativa, a ANAMATRA quer discutir o assunto para buscar caminhos, tentar uniformizar esses pensamentos, né, os pensamentos dos juízes com relação à execução, se aproximar dos demais atores, ou seja, dos procuradores, dos advogados, visando trazer luzes a esta fase tão delicada do processo que é a execução. Porque não depende só do judiciário dar andamento, dar o impulso, mas depende também da questão econômica do país, né, da situação econômica das empresas. Então, tudo isso faz com que essa fase seja uma fase mais complicada. Doutora, recentemente, nos últimos anos, pensou-se, implementou-se uma série de mecanismos, de instrumentos, na tentativa de diminuir esse tempo. A exemplo do Bacenjude, né, do bloqueio direto na conta corrente da empresa, dos sócios da empresa. Esses instrumentos já não estão dando conta mais? Não é que eles continuam sendo eficazes. A busca agora são novos mecanismos, né? Porque é aquilo que eu disse, quando a empresa não tem bens, não adianta existir o Bacenjude ou qualquer outro mecanismo, né? A busca é tentar até diminuir o prazo de discussão dessa questão anterior, das questões relacionadas à execução. Esses instrumentos são e continuam sendo válidos. O tribunal, por exemplo, tem vários outros relacionados às intimações, tudo pelo meio eletrônico, tudo para tentar diminuir cada vez mais esse espaço onde o processo fica aguardando, então, o cumprimento da sentença, né, e a entrega efetivamente para o autor da ação aquilo que ele veio buscar no judiciário. Né? Novos instrumentos, vocês da organização do evento, da jornada, acredito que vão sair desse encontro aqui em Cuiabá. Com certeza, até porque você aproximando os atores, aproximando os juízes que trabalham nos mais variados estados, advogados que militam nos mais variados estados, as boas práticas com certeza aflorarão. Né? Então, é uma facilidade que a gente tem, um mecanismo de você até conhecer o que o vizinho está fazendo. Às vezes ele descobriu lá uma maneira muito mais fácil, muito mais rápida e eficaz de solucionar a execução, que eu nunca pensei, até por conta do volume de trabalho e tudo. Então, essa é uma forma de você, aproximando esses atores, trazendo a experiência de cada um, discutir não só a técnica, mas também a prática. E isso faz com que a gente possam surgir várias ideias e vários uniformização de pensamento. Eu não gosto dessa palavra uniformização, mas seria várias luzes ou vários olhares, né, sobre o mesmo assunto. Doutora, só para a gente encerrar essa sua participação hoje aqui com a gente, eu queria que você repetisse a data do evento, até quando vão as inscrições e onde fazer. Tá, o evento vai acontecer no Hotel Deville, de 24 a 26 de novembro, e as inscrições e o envio de teses até dia 16 de novembro. Onde fazer? No www.anamatra.org.br. Doutora Carla, obrigada pela sua participação aqui, por todas essas informações, e você não sai daí, são 30 segundos, a gente já volta também falando de um evento que vai reunir aqui em Cuiabá operadores de direito do Brasil inteiro, tratando sobre direito ambiental. Não sai daí. O
O acordo é o meio mais fácil e rápido de se resolver conflitos. O TRT de Mato Grosso vem realizando centenas de acordos cujos recursos, além de beneficiarem as partes, já foram utilizados na reforma de hospitais, creches e compra de equipamentos médicos. Se você tem um processo trabalhista com possibilidade de acordo, agende uma audiência. Justiça do Trabalho em Mato Grosso. A Justiça Cidadã. Estamos de volta com o programa Trabalho em Revista. Nesse segundo bloco, a gente conversa com o professor Teodoro Irigaray. Ele é professor da Faculdade de Direito da UFMT, procurador do Estado, e vai conversar com a gente sobre o 4º Congresso Internacional de Direito Agroambiental. Professor, obrigada pela sua participação. Esse congresso, professor, quem é que está realizando? Esse congresso é uma atividade ligada ao programa de mestrado em Direito Agroambiental e com apoio, obviamente, dos grupos de pesquisas que estão vinculados a esse mestrado. Da UFMT. Da UFMT. Esse já é o 4º congresso, professor. Ele foi realizado nas outras edições por entidades diferentes? Não, todos esses congressos foram realizados pela Faculdade de Direito. Inicialmente por um núcleo de Direito e Política Agroambiental e Prática Jurídica Agroambiental, e agora com a implantação do programa de mestrado, essa é uma atividade do programa de mestrado e envolve, como eu disse, os grupos de pesquisas que dão suporte ao nosso programa de mestrado. Eu disse que ele vai ser realizado no início de dezembro, mas exatamente em que dia, professor? A abertura desse congresso vai acontecer na noite do dia 1º de dezembro e nos dias 2 e 3, pela manhã e à noite nós teremos atividades, e à tarde também algumas programações. E essa programação é lá na UFMT? Não, essas atividades vão acontecer no auditório do Senai, na 15 de novembro, e abrangerão, como eu disse, programas tanto pela manhã quanto à tarde e à noite dos dias 1, 2 e 3 de dezembro. E as inscrições já estão abertas, professor? As inscrições já estão abertas no site da Fundação Unicelva e nós estamos vamos estar disponibilizando grupos de alunos que vão estar fazendo inscrições nas unidades de ensino aqui do estado, na capital principalmente. E ele é voltado para estudantes e para profissionais da área de direito? Como eu disse, como é uma atividade do programa de mestrado, todos os participantes do congresso, os nossos convidados são doutores em direito agrário, ambiental e com formação sólida nessa área, né? E, portanto, esse é um congresso que beneficia tanto alunos da graduação como interessados não só da área jurídica, porque são temas que envolvem também outras áreas, né? Mas alunos da graduação, da pós-graduação, do mestrado, magistrados, promotores. Realmente é um evento de alto nível na área ambiental. O senhor falou dos participantes. Já algum palestrante, algum participante de renome que o senhor destacaria? Bom, nós teremos na abertura do evento já a presença da ministra do Meio Ambiente, que vai falar sobre as iniciativas do governo para a contenção do desmatamento da Amazônia e o programa de mudanças climáticas. Na mesma abertura teremos também a presença de Jesus Jordano, um professor da Universidade de Sevilha, muito conhecido. Teremos a presença do professor Paulo Afonso Leme Machado, que é uma das maiores autoridades do Brasil em direito ambiental. Teremos a presença também já confirmada do ministro Ricardo Zeledon, que é ministro da Corte Suprema da Costa Rica, ou seja, há uma série de grandes nomes do direito agroambiental vão estar presentes nesse evento, além de professores da Universidade da Flórida, da Pace University em Nova York. É um evento realmente de alto nível. Realmente internacional, como o nome indica. Exatamente. Professor, e tem algum tema específico, um tema central que vocês discutirão, ou há vários temas distribuídos durante essa programação? Nós estamos trabalhando basicamente com 4 painéis, onde vão ser explorados temas que estão conexos a esses, vamos dizer assim, macro temas, esses grandes temas, né? E que vão desde os desafios socioambientais do direito, tanto no aspecto urbano quanto no aspecto rural, a proteção jurídica, a tutela jurídica da Amazônia e dos direitos indígenas, né? As perspectivas do direito, né? As mudanças do direito ambiental contemporâneo
e ainda um quarto painel que seria Direito e Mudanças Climáticas, abordando exatamente as perspectivas, os novos instrumentos que estão sendo construídos para enfrentamento das questões relacionadas às mudanças climáticas. Professora, essa programação, ela já está disponível? Sim, essa programação está disponível no site do evento, que é www.direitoagroambiental.com.br. Professor, além das inscrições para esse congresso, também nos próximos dias o mestrado em Direito Agroambiental também vai estar com inscrições abertas. Queria que o senhor falasse um pouquinho onde fazer a inscrição, que período que elas vão estar abertas. As inscrições para o nosso programa de mestrado, já para a segunda turma, elas estão abertas a partir do dia 15 de novembro. Agora, é importante, eu tenho um detalhe importante nisso, porque há uma exigência do exame de proficiência em língua estrangeira, e a última possibilidade para quem ainda não tem o certificado TOEFL, por exemplo, que pode apresentar, seria inscrever-se para o exame de proficiência, que vai estar aberto a partir do dia 25 de outubro. Isso pode ser feito no site da Unicelva, né? Um exame de proficiência que é oferecido pelo Instituto de Linguagem da Universidade Federal. E o que nós temos observado é que muitos candidatos, por exemplo, deixam de se submeter ao programa, de apresentar suas propostas de inscrição para o programa, com receio de uma proficiência. Mas o exame de proficiência é um exame simples, onde apenas são feitas questões que podem ser respondidas em português, sobre um texto em inglês, e o candidato pode levar no dicionário. Quer dizer, é um exame que requer um conhecimento elementar de inglês, pode-se assim dizer. Professor, mas no caso desse mestrado, a exigência é que a proficiência seja em inglês? Não, a proficiência pode ser em inglês, pode ser em italiano, pode ser em alemão, né? Só não é permitido em espanhol, né, das línguas estrangeiras. Mas a última prova que vai ser oferecida para a proficiência do Instituto de Linguagem aqui é em inglês. Que é essa que começa no dia 25 agora. Exatamente. As inscrições. Professor, além do certificado de proficiência, quais outros requisitos que outros documentos o candidato precisa ter em mãos para fazer a inscrição? Bom, há uma relação de documentos, não é muito extensa, né? Mas elas estão disponíveis no site da Universidade Federal, no ícone pós-graduação, mestrados 2011, né? Na página inicial do site da UFMT. Ali tem um edital com a especificação de todos os documentos, o modelo, o candidato tem que apresentar um pré-projeto de pesquisa, então tem um modelo para o pré-projeto e para o currículo que vai ser apresentado. Todas as indicações estão especificadas nesse site, né? Professor, quem quiser, os candidatos precisam ter graduação em Direito? Precisa. Para o nosso programa, o foco é para graduados em Direito, embora tenhamos professores orientadores que não são da área do Direito, mas que são co-orientados por professores do Direito, né? Mas o foco, como o foco é Direito Agroambiental, né, nós estabelecemos a exigência da graduação em Direito para os interessados no curso. Professor, para encerrar, eu queria que novamente o senhor repetisse e reforçasse o período de inscrição para o Congresso Internacional em Direito Agroambiental e a data que ele vai ser realizado. Bom, as inscrições já estão abertas para o Congresso, né, e nós aceitaremos inscrições até a data do início do evento, né, obviamente condicionados às limitações do auditório. Nós teremos a possibilidade de até 250 inscrições. E o evento vai acontecer no dia 1º, 2 e 3 de dezembro, e apenas uma ressalva, né? Como haverá também uma parte integrante do evento, uma defesa de apresentação e defesa de teses na área do direito agroambiental, né? Essas teses deverão ser encaminhadas à coordenação do evento até o dia 15 de novembro. Quer dizer, quem tiver interesse em inscrever uma tese para defender, essas teses serão posteriormente publicadas numa coletânea pela Faculdade de Direito da UFMT. Quem tiver interesse em inscrever essas teses deve fazê-lo até o dia 15 de novembro. E agora, com relação ao mestrado, a seleção do mestrado, que dia começam as inscrições? A seleção para o programa de mestrado vai iniciar em novembro, como eu adiantei, mas observando a ressalva de que, primeiro, os interessados devem se submeter ao exame de proficiência e que o prazo máximo de inscrição para o exame de proficiência é 5 de novembro. Então, até 15 de novembro, as inscrições estão abertas, né? Mas o candidato deverá apresentar já a sua inscrição para o exame de proficiência nessa oportunidade.
Professor Irigaray, procurador de Estado, professor da Faculdade de Direito da UFMT, muito obrigada pela participação, por todas essas informações, e chegamos ao fim de mais um Trabalho em Revista. Mas você sabe, o programa está disponível lá na página do TRT na internet, trt23.jus.br, é só clicar ali no banner Vídeos. E que assunto que você gostaria que a gente discutisse aqui no próximo programa? Nós estamos aguardando a sua sugestão no nosso e-mail, que está aí no seu vídeo. Obrigada e até o próximo programa.